Aline, só para te Rodrigo, informar que eu acionei a gravação para vocês terem depois o registro desse encontro, tá? certo. Você consegue liberar para eu compartilhar minha tela? Eu não estou conseguindo, por favor. Aqui não aparece para mim nenhum item para poder liberar compartilhamento, não. Normalmente nessas reuniões já fica liberado. Não aparece para você um botão de compartilhar em cima à direita, não? Aparece, mas ele está desabilitado. Uai, deixa eu ver aqui. Para mim aqui não aparece nada para pedir para compartilhar, não. Você quer que você vai explicando, eu vou fazendo por aqui? Certo. Faz o seguinte, Rodrigo, acesse a página da biblioteca, por favor, né, pelo site do Mackenzie. Aí você compartilha para eles, fica mais fácil. Por favor. Deixa eu ver aqui, ó, conceder controle. E vou conceder o controle para você, Tá, ver se você vai conseguir usar a partir da minha tela. tá joia. Aí deve abrir para você um mouse aí. Uhum. Aí agora você já consegue utilizar a minha tela. Certo. Então, vocês vão acessar a página do Mackenzie, né? Clica em biblioteca. Dentro de recursos de pesquisa, a gente vai ter opção de bases de dados. E a revista dos tribunais, tá? É a última da lista que tá aqui para vocês na página. Então, clicando, né? Aqui eu não vou clicar, senão vai aparecer diferente para vocês, mas clicando aqui, vocês vão acessar a tela de login. E alunos, né, vão colocar o ra@mackenzista.br e funcionários o drt@mackenzie.br. As informações de login estão aqui no comecinho da página também, e eu acredito que vão ajudar bastante. Eu desejo a todos um bom treinamento. Rodrigo, você pode dar continuidade e obrigada pela participação de todos. Obrigado, Aline. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Rodrigo, eu sou analista aqui na empresa Thomson Reuters e eu vou explicar para vocês como que funciona a revista dos tribunais online. Já estou com ela aberta aqui. Fiquem à vontade para mandar dúvidas aqui pelo chat. A Aline vai gerenciando essas dúvidas e qualquer coisa que você precise comunicar, Aline, fique à vontade para tomar a palavra, tá? Certo. Ao entrar no site da revista dos tribunais online, vocês vão se deparar com esse layout. Nós temos aqui o logo da Thomson Reuters. Esse ícone da nuvem, se aparecer, vocês podem desconsiderar, porque ele é para linkar com um software de gestão jurídica nosso. Esse ícone do óculos, vocês podem utilizar para acessar o ambiente ProView, e vocês vão ter o treinamento de ProView em momento separado, mas existe uma interconexão entre a RTO e a ProView. Aí vocês podem clicar aqui e ir diretamente para a base de livros, que é a biblioteca digital. Vocês também têm acesso ao blog da revista dos tribunais. Se vocês clicarem aqui, vocês serão direcionados a uma outra tela do blog. E aqui vocês têm notícias, vocês têm artigos, vocês podem fazer outras pesquisas complementares ao site da RTO. É só vocês utilizarem a barra de busca aqui em cima. Temos os links das redes sociais. Podem fazer filtros por área do direito. Podem acessar o portal de notícias e verificar também alguns materiais para download. Tá? Então aqui é realmente um ponto extra para vocês poderem consultar. E nós temos aqui também
o acesso ao documento da Reforma Tributária de 2023. Do lado direito da tela, nós vamos ter a informação do usuário, uma seta com algumas funcionalidades de histórico de uso, preferências de utilização, favoritos e customização de alertas. Nós vamos passar esses itens. E o botão de sair para que vocês possam deslogar do ambiente da RTO. Além disso, temos aqui à direita um botão de ajuda que eu acho bastante interessante de ser explorado no dia a dia, principalmente se vocês tiverem algum tipo de dificuldade nesses usos iniciais, até porque é uma plataforma nova que vocês passam a contar. Vocês podem ver pelo botão de ajuda alguns tutoriais e a parte de ajuda propriamente dita. Aqui o que eu quero destacar para vocês é que nós temos as ajudas separadas na mesma segmentação do site. Se vocês observarem a estrutura da RTO, ela tem a aba da Home, que é a tela inicial, e você tem as abas específicas para conteúdos de doutrina, jurisprudência, legislação, súmulas, produtos, notícias, jurisprudência, uma aba de cunho trabalhista e uma aba de cunho administrativo. O portal de ajuda segue aqui a mesma estruturação. Você tem aqui do lado direito os primeiros passos, onde cada um dos links vai trazer para vocês a explicação do tópico correspondente. E uma das coisas mais importantes de vocês entenderem no site do RTO é como que nós vamos efetuar as buscas. Isso é fundamental para que vocês tenham uma eficácia na hora de fazer as pesquisas do dia a dia. Então, eu particularmente aconselho que se vocês tiverem dificuldade, deixem sempre a ajuda aberta numa outra guia, que se você precisar, você pode ir lá e pode recorrer. Então vamos começar. O que é a aba Home? A aba Home, ou tela inicial, vai trazer para vocês, do lado esquerdo da tela, informações referentes à crise econômica e algumas soluções jurídicas. Ele destaca alguns resultados dentro do retângulo, porque esse pop-up é um pop-up limitado na tela, mas vocês podem ver que abaixo há o botão de ver mais. É um padrão do site. Ao lado esquerdo da tela, nós sempre vamos ter essas pequenas guias, esses pequenos pop-ups com algumas informações recortadas, mas a possibilidade de você expandir e você ter acesso a mais conteúdos. Ao clicar em ver mais, ele vai abrir para você mais algumas opções. Para acessar o conteúdo completo, afinal de contas, o que ele está fazendo aqui é destacando alguns resultados interessantes sobre cada uma da temática. Por exemplo, aqui a temática de a crise e o direito empresarial, a crise e o direito administrativo. Não quer dizer que são somente esses os resultados para cada uma das temáticas. Ele vai destacar os principais, ou talvez os mais atuais. E se você quiser expandir, você pode clicar aqui embaixo para acessar o conteúdo completo. Clique aqui. Se quiser reduzir, é só clicar em ver menos. E se clicar no menos, você pode ocultar. Da mesma forma, nós vamos ter abaixo destaques, destaques de doutrina, destaques de jurisprudência, destaques de legislação, e aí você já começa a entender que o site funciona dentro de um padrão. Isso vai facilitar bastante a aprendizagem. Reflexões sobre o Código de Processo Civil. E aqui a parte dos meus alertas, quando eu mostrar para vocês como que vocês poderão configurar alertas de acompanhamento da RTO. Além disso, nós temos aqui as notícias Reuters, que são um atalho para essa parte de notícias aqui, seguindo o mesmo layout que nós aplicamos nos tópicos superiores. Do lado direito, vai vir para vocês sempre o bloco de pesquisa. E o site da Revista dos Tribunais como um todo, tanto da Home até a aba administrativo, nós temos que pensar a forma de fazer pesquisa em cima de duas vertentes possíveis.
a pesquisa no índice e a pesquisa livre. Esses são os dois formatos da RTO. O que seria uma pesquisa no índice? Pesquisa no índice é uma pesquisa mais direcionada. É uma pesquisa que já vai te induzir ou já vai te direcionar para um ou mais resultados possíveis de acordo com a temática que você precisa pesquisar. Por exemplo, eu vou pegar uma palavra muito comum, vou utilizar a palavra acidente como critério de busca. Ao digitar acidente, ele vai elencar para mim uma lista de índices, por isso o nome pesquisa por índice, com a palavra que vocês pesquisaram. Acidente causado por terceiro, acidente de aviação, acidente de consumo e assim por diante. Esses aqui são os índices que levarão vocês adiante na busca para que vocês cheguem aos resultados. Eu posso selecionar o índice desejado, por exemplo, aqui, acidente de trânsito, e aí eu concluo a minha pesquisa. Já a pesquisa livre, não haverá direcionamento. A pesquisa livre é semelhante ao padrão tradicional de pesquisa que nós fazemos em grandes plataformas, como, por exemplo, nós fazemos na página inicial do Google. É aquela pesquisa que vai trazer como resultado exatamente aquilo que eu pesquisar. E aí a minha digitação influencia e eu preciso entender um conceito muito importante de pesquisa booleana que traduz alguns critérios para você poder fazer uma pesquisa mais avançada. Então, por exemplo, se eu digitar aqui a palavra acidente, ele não me sugeriu nada diferente na pesquisa do índice. Se eu digitar só acidente e pesquisar, ele vai trazer para mim N resultados de todos os temas, porque quando nós fazemos a busca pela home, nós estamos condensando, concatizando todos esses itens aqui numa única pesquisa. Logo, ele vai trazer por blocos de resultados, doutrinas, jurisprudências, legislações e assim por diante. Agora, se eu quiser ser mais específico, eu preciso traduzir isso no meu critério de busca. Então, se eu ainda quisesse, por exemplo, seguir as vertentes de busca por acidente de trânsito, eu preciso trazer clareza na minha digitação. Isso quer dizer que o seguinte, o segredo da pesquisa no índice é selecionar o índice adequado e o segredo da pesquisa livre é digitar corretamente aquilo que você pretende buscar. Mas a pesquisa livre, por mais que seja intuitiva e óbvia, não é fácil de fazer se você quiser fazer uma busca mais refinada, mais complexa. Por isso, aqui na ajuda, nós temos a explicação em detalhes de como funciona a pesquisa livre, como funciona a pesquisa no índice, e para a pesquisa livre, o que são os termos e conectores. Isso daqui é o fundamento do que nós chamamos de pesquisa booleana. Pesquisa booleana é quando você usa outros elementos além das palavras para fazer buscas. Por exemplo, se eu digitar acidente de trânsito, do jeito que está na tela, eu posso ter um viés de resultado. Por quê? Como eu não coloquei a minha expressão entre aspas, o site não vai conseguir entender se você quer aplicar à sua busca a palavra acidente, se você quer aplicar à sua busca a palavra trânsito, ou se você quer aplicar à sua busca a expressão acidente de trânsito. E aí nós já entramos em um dos conceitos da pesquisa booleana. Quando nós utilizamos, por exemplo, as aspas, a gente fala que a pesquisa é utilizando o termo que está todo contido dentro das aspas. Isso quer dizer que eu vou refinar a minha pesquisa e vou obter resultados mais satisfatórios. Por esse motivo que eu acho, eu estou usando esse como destaque, mas eu acho tão interessante que vocês tirem alguns instantes quando já tiverem com acesso ao site da RTO e vejam essa parte de ajuda, porque cada um vai ter uma dificuldade diferente, uma facilidade diferente, e aí vocês vão poder aqui se localizar frente às necessidades individuais. Vamos fazer a busca aqui por acidente de trânsito. Eu também posso utilizar, depois das linhas de pesquisa, e aí deixando claro, pessoal, que é uma ou outra, não usem as duas pesquisas ao mesmo tempo, porque vocês podem chegar a um choque de resultado. Vocês optem para aquele momento de fazer a pesquisa índice ou de fazer a pesquisa livre. Logo depois, por padrão, nós vamos ter filtros específicos.
e esses filtros vão variar de acordo com a guia que nós estamos utilizando. Aqui na guia do Home, nós temos aqui ó, o filtro de pesquisa, ou então nós podemos fazer aqui o uso de linguagem natural. Aí não existe mais a diferença entre pesquisa livre ou pesquisa índice. É só você colocar a linguagem do cotidiano. E ainda podemos colocar aqui para exibir o contexto no resultado da pesquisa. Vamos evoluir. Vou pesquisar e irei para a tela de resultado. Na tela de resultado, nós sempre vamos ter um aglomerado facilitador do lado esquerdo, sempre dentro desse pop-up chamado Resultados, com uma organização dos conteúdos por temática, para facilitar que vocês cheguem naquilo que vocês precisam. Afinal de contas, na guia do Home, nós estamos fazendo uma busca geral em toda a plataforma, diferente das guias em específico. E do lado direito da tela, nós vamos ter a visão global com a quantidade de resultados que foram identificadas no momento. Com o acidente de trânsito, eu encontrei 5.951 resultados. Aí eu consigo ver que destes, 125 estão relacionados à biblioteca digital. E aqui vocês podem ver que esse item e esse item estão destacados em laranja. O que vem destacado em laranja aqui está fazendo referência ao resultado pelo tema pesquisado, porém lá na ProView, que vocês vão aprender em separado. Mas como eu disse, a RTO e a ProView se complementam. Por isso que ao buscar aqui na RTO, alguns resultados podem vir destacados em laranja para te indicar que também existe esse assunto abordado em livros disponíveis lá na ProView. Achamos 784 doutrinas, 181 doutrinas essenciais, 11 pareceres e soluções práticas e assim por diante. Somando esses resultados, dá para a gente a visão global. Do lado direito, nós temos essa mesma organização, só que apresentando para vocês sempre alguns dos resultados, não todos, senão a tela ficaria extremamente extensa. Por esse motivo que vem aqui o conglomerado. Eu posso, por exemplo, falar o seguinte: eu quero saber sobre legislação. Eu não preciso olhar essa tela toda. Eu sei que ela vai estar aqui embaixo. Achei legislação aqui. Só que, além daqueles dois resultados apresentados, porque essa tela aqui é limitada, é só para te direcionar, eu sei que de legislação eu tenho 339 resultados disponíveis. Eu vou clicar aqui no meu índice. E agora eu estou verificando os 339 resultados da temática legislação. Esses resultados vão estar aqui à direita, com número, título e informações. Para que vocês possam abrir um resultado por padrão do site, em qualquer guia que vocês estejam, basta clicar no título em azul. Ao clicar no título, vocês vão abrir o resultado na íntegra. Aqui está o Decreto-Lei 1001. Temos aqui à esquerda uma espécie de sumário e à direita o documento por completo. Opa. Além dos resultados aqui, nós podemos nos atentar aos símbolos de impressão, envio por e-mail, download. Vocês vão poder salvar documentos da RTO em Word ou em PDF, favoritar e gerar alertas. Eu vou deixar esses dois itens para o final, quando eu tiver explicado tudo. Além disso, nós temos aqui o ocultar termos, a quantidade de resultado, a edição da pesquisa, ou então ir para uma nova pesquisa. Essa é a guia do Home. Seguindo esse mesmo raciocínio, a gente vai ver que todas as guias têm a mesma forma de utilizar. Só que a partir de agora, cada uma dessas guias vai trazer um tipo de resultado em específico. Nas doutrinas,
nós vamos ter as revistas. Da tela de doutrina em diante, vocês vão ver que ela é uma tela tripartida. Vocês vão ter aqui do lado esquerdo o menu com os destaques. Vocês vão ter no centro a parte de pesquisa e vocês vão ter à direita os critérios de pesquisa. Quando a gente fala aqui das doutrinas, nós já trazemos para vocês um menu com acesso às revistas de onde as doutrinas são retiradas. Se vocês abrirem essa guia de revistas, vocês vão ter todas as revistas elencadas e aí poderão selecionar a revista, caso vocês estejam em busca de uma revista em específico, poderão selecionar essa revista. Por exemplo, vamos pegar aqui a revista do Direito do Consumidor. Quando eu abrir, eu vou ter o histórico dessa revista. Essa revista de Direito do Consumidor teve a sua primeira edição publicada em 1992, uma revista que foi lançada trimestralmente, 4 edições ao ano. E aí vocês vão ver todo o histórico dessa revista até os dias atuais. Só não terá a revista até os dias atuais se a revista já tiver sido finalizada. Não existe nova publicação. Aí vocês vão ter as edições que foram lançadas, mas percebam que essa revista de Direito do Consumidor ainda é uma revista que existe e continua em publicação vigente. Nesse primeiro trimestre de 2025, nós lançamos o volume número 157. Cliquei no volume. Agora segue o mesmo raciocínio de uma tela de resultados. Nós vamos ver aqui todas as matérias constantes dessa revista. A forma de trabalhar de agora em diante, quando você chega numa tela de resultados, vai ser sempre a mesma. Eu parto sempre aqui de ter os mesmos botões de ação. Eu vou ter os meus resultados sempre dispostos com o título em azul como hiperlink para acesso ao link completo, o autor, a revista, o volume, o ano, a página e o período. Se eu clicar, eu vou acessar essa reportagem por completo. Esse espaço em branco aqui embaixo não fica, tá? Ele está ficando porque eu estou dando zoom para aproximar a tela. Mas se eu voltar para a tela original, ó, a tela original é essa. Só que como eu estou dando zoom para a apresentação, aí ele fica com aquele espaço em branco. Dessa mesma forma que eu mostrei, vocês poderiam selecionar qualquer uma das revistas de interesse. O raciocínio é o mesmo. Não quero selecionar uma revista. Podemos fazer uma busca nelas. Novamente surgem aqui a pesquisa no índice e a pesquisa livre. Além disso, nós temos agora os filtros específicos de doutrinas. Podemos buscar casando com um desses dois elementos. Um título em específico, um autor em específico. Posso clicar aqui e escolher uma revista em específico. Quero ver se existe alguma coisa sobre esse tema em determinada revista. São campos de múltipla seleção. Eu posso marcar as que eu quiser. As que eu não quiser, eu retiro. Posso fazer uma pesquisa por ano, por idioma, por volume ou por página inicial. Então, a questão desses outros filtros que passam a serem apresentados a partir de doutrina para frente, entendam que eles têm o sentido de refinamento da sua busca. Se você utilizar apenas um dos dois critérios de pesquisa, a livre ou a índice, você vai fazer uma busca mais abrangente. Se você utilizar os filtros de refinamento, você vai tender a fazer pesquisas cada vez mais específicas, reduzindo a quantidade de resultados que serão apresentados. A forma como será buscada vai depender do interesse de vocês no momento. Não existe aqui uma forma padrão. Isso é variável. Já na aba de jurisprudência, seguindo o mesmo raciocínio, nós temos aqui ainda o menu de revistas, os destaques das jurisprudências, deixando claro que não é sempre que uma jurisprudência é publicada numa revista. Logo, pode ser que eu tenha aqui os volumes da revista, mas eu não tenha nenhuma jurisprudência publicada nela.
Aí não haverá resultados, são as mesmas revistas de doutrinas, mas são tipos de publicações diferentes. A pesquisa índice e a pesquisa livre, mas agora nós temos os filtros específicos de jurisprudência. Número do acórdão, número do processo, nome do relator, buscar por data de julgamento, por data de disponibilização, por tribunal, por revista, por volume ou por página inicial, por repercussão geral ou por recurso repetitivo. Eu vou utilizar a barra de jurisprudência como exemplo para eu mostrar a sequência da pesquisa. E aí o que eu explicar para a jurisprudência, de agora em diante, extrapolem para todos os campos, porque serão da mesma forma. Quando tiver diferença, eu mostro para vocês. Vamos usar ainda o acidente de trânsito como exemplo. Quando nós estamos numa guia de resultado em específico, nós vamos trabalhar com 2 pontos: a classificação do meu resultado e os resultados à direita. A classificação vai mudar de acordo com o item. Cada guia tem uma forma de classificar o seu resultado de modo estratégico para facilitar que você chegue a um resultado em específico. A base da jurisprudência é a publicação pelos tribunais ou órgãos. Logo, o que nós temos aqui de classificação é o agrupamento, neste exemplo, desses 4.000 resultados por tribunal e por órgão. Isso quer dizer que de 4.000 resultados eu tenho uma jurisprudência do STF, 97 do STJ, 183 da TST e assim por diante. Às vezes o usuário não quer olhar os 4.000 resultados. Eu quero, por exemplo, ver os resultados do Tribunal de São Paulo. Posso vir aqui, encontrar o TJ de São Paulo, clicar, e aí eu não preciso olhar 4.000 resultados. Eu já faço um recorte e já chego direto nos resultados daquele órgão, que é onde eu quero efetuar minha busca. Se eu quiser retornar para a lista completa dos 4.000 resultados, basta vir aqui à esquerda e clicar em lista completa. Uma coisa bem importante de deixar claro para vocês é que ao executar a pesquisa e vir para a tela de resultados, eu chamo de tela de resultados porque aparece aqui, tá? Pesquisa nos resultados. Os resultados virão a priori organizados aleatoriamente. É muito comum, em âmbitos de estudo e acompanhamento, nós buscarmos por temas e resultados mais recentes. Dessa forma, vocês contam aqui com o botão de ordenar para que vocês possam mudar do padrão aleatório para o padrão de data. Desta forma, o sistema vai reorganizar esses 4.000 resultados do mais recente para o mais antigo. Percebam que quando eu falo de jurisprudência de acidente de trânsito, a mais recente que nós temos é a do processo 55.85425, de 19 de dezembro de 2024. E aí agora eu começo a ver em um formato decrescente por data. Isso faz com que vocês estejam sempre visualizando os resultados com aquilo que tem de mais recente a respeito desse tema. Identifiquei a jurisprudência que eu quero. Eu vou clicar no resultado. Vou ter o resultado na íntegra, sempre. E agora, quando eu estou na tela do resultado íntegro, eu posso observar que eu tenho aqui alguns itens de gestão. O que esses itens de gestão fazem para este resultado em específico? Eu posso fazer o download. É só escolher o formato Word ou PDF e renomear o arquivo. Eu posso enviar por e-mail e, no momento de fazer o envio, dizer para quem e qual é o formato do anexo. Eu posso imprimir, posso favoritar, posso diminuir o tamanho da fonte se eu quiser fazer a leitura online, ou posso aumentar o tamanho da fonte se eu quiser fazer a leitura online. Perceba que quando você usa o diminuir ou aumentar fonte, ele não vai trazer aquele branco que traz embaixo, aquele espaço vazio que o Zoom traz.
Explicando já de uma vez para vocês o que é o recurso dos favoritos. O recurso de favoritos ele tem o mesmo intuito, por exemplo, do favorito do Google Chrome. Eu tenho aqui, por exemplo, vários sites que eu já favoritei, que eu uso no meu dia a dia. Eu entro no site, clico na estrela, que ele favorita, e esse site se torna de mais fácil acesso para mim, porque aí eu simplesmente clico no link e abro, não preciso digitar. A gente pode aplicar o mesmo raciocínio dentro da RTO. Então vamos supor que esse resultado para mim é muito importante e eu pretendo voltar nele em outras ocasiões. Eu tenho aqui à direita do meu nome, na seta, o recurso de favoritos. Por meio desse recurso, eu posso criar pastas de organização. Essas pastas virão de fábrica, aí a gente pode alterar o nome, e eu posso, dentro dessas pastas, fazer uma organização dos documentos de acordo com a minha necessidade. É como se você estivesse dentro do computador organizando os seus arquivos na sua máquina. Por exemplo, eu vou favoritar, vou selecionar qual é a pasta que eu vou utilizar e vou dar um nome para esse arquivo. Vou colocar isso na pasta Meus Documentos. Salvei. A partir desse momento, a minha pasta Meus Documentos, que antes estava vazia, agora ela já tem um link. Ou seja, eu já tenho um atalho para esse documento. E é isso que o Meus Favoritos faz. Ele gera para você atalhos de documentos de qualquer pesquisa que você precisa voltar no seu dia a dia. Se eu quiser eliminar, não preciso mais. É só vir aqui e descartar esse favorito. Indo para a aba de legislação. Agora, gente, começa a ficar repetitivo, porque a forma de buscar é a mesma. Mas eu vou mostrar para vocês algumas coisas interessantes que tem de diferente entre uma das abas. No âmbito da pesquisa, eu já não tenho nada para acrescentar. O meu menu mudou. Agora não são mais as revistas. Eu tenho o menu aqui da normativa básica. Afinal de contas, eu estou buscando sobre legislação. Temos o link da Constituição Federal, do ato das disposições constitucionais transitórias, os códigos completos e os estatutos. Se vocês clicarem, vocês irão para a tela desse documento. E uma coisa muito bacana que tem especialmente dentro das legislações é um documento chamado Visual Law. Como o próprio nome diz, de visual, né? Ele é realmente visual para facilitar o entendimento da informação. Deixa ele carregar, os códigos são mais pesados, porque são os códigos completos. Pedir para abrir o código civil, que é bem pesado. Só aguardar. Agora eu tenho aqui o meu código na íntegra. Vocês podem ver que ele é bem grande, a barrinha está até pequena. E muitos documentos aqui da legislação, existe um projeto da Thomson Reuters voltado ao Visual Law, para trazer para vocês informações do dia a dia referente a essas legislações num formato mais acessível, né, de mais fácil entendimento. O Código Civil é um bom exemplo disso. Se eu clicar aqui, ó, ele já vai destacar no início do documento a existência do Visual Law. Quando tiver esse destaque, esse documento já tem um Visual Law criado. Quando não tiver, é porque não há um Visual Law para ele. E um Visual Law é isso aqui, ele é um documento que pode ser baixado como se fosse uma espécie de informativo, um infográfico ou uma pequena cartilha. Isso é um Visual Law. Está falando aqui, por exemplo, de uma responsabilidade geral contratual. Os Visual Laws têm temas específicos, mas numa tentativa de simplificação do assunto, indo direto à informação e um documento mais visual. Esses documentos vocês podem baixar
se estiver disponível para vocês. Essa questão aqui do menu da normativa básica é a principal diferença de legislação para jurisprudência. Outra diferença também são os critérios de busca. Aqui nós buscamos pelo número da norma e artigo, tipo da norma, órgão emissor, data, apelido. Apelido é bem interessante porque você consegue encontrar legislações pelo nome comum. Por exemplo, existe uma lei chamada Lei Carolina Dickmann, que normalmente ninguém sabe qual é o número, vou usar ela de exemplo, porque é uma lei popular, foi de um caso que aconteceu no passado, de vazar fotos íntimas da atriz, e aí, por causa disso, criou-se uma lei de proteção à imagem. Se eu buscar aqui, por exemplo, por Carolina, ele vai achar para mim pelo nome de uso comum, Lei Carolina Dickmann. E aí eu posso acessar esse documento. Outros exemplos, Lei Maria da Penha e assim por diante. Então, são aqueles nomes de senso comum. Isso também é permitido vocês utilizarem como fonte de busca. Na aba de súmulas, nós vamos ter aqui os destaques das súmulas, a busca pelo número, a pesquisa no índice, a pesquisa livre, ou então a pesquisa por súmula, orientações jurisprudenciais e precedentes normativos. Se eu digitar uma palavra e não aparecer nada, é porque não há resultado. Em produtos, nós temos os mesmos critérios de busca, mais o critério específico de artigo, só que nós vamos falar aqui de buscas em produtos específicos, que são legislações comentadas, Código de Processo Civil, Código de Processo Civil, versão 2015, versão 1973, Código Tributário e assim por diante, porque tem os nomes das obras aqui. Podemos buscar em doutrinas essenciais, com as temáticas, e podemos buscar em pareceres e soluções práticas. Se eu não fizer nenhum filtro de pesquisa, eu posso olhar com maior abrangência. Aí aqui achei, por exemplo, um parecer sobre deserção, um parecer sobre nulidade de sentença, sobre ressarcimento de prejuízos, o autor e as informações. Se eu clicar, aí eu tenho os detalhes. Perceba que quando eu venho para a tela dos detalhes, as minhas opções de gestão acabam sempre sendo as mesmas. Em notícias, nós temos uma guia para acessar o canal de notícias da agência Reuters Internacional de Notícias. As notícias são atualizadas para vocês aqui diariamente. Não existe uma pesquisa índice, aqui é somente a pesquisa livre, pode buscar a temática que você quer, ou se não quiser colocar nenhuma temática, nós temos aqui para vocês os grupos de últimos 3, 14 ou 90 dias. Ao clicar, você vai ver aqui do lado direito as notícias que foram lançadas pela agência Reuters Internacional de Notícias. Por exemplo, nos últimos 3 dias nós já temos 348 notícias publicadas. Clicando no título da notícia, você vai abrir o detalhe da informação. Em jurisprudências, nós temos combinados que podem se tornar uma jurisprudência. Voltamos à pesquisa índice livre, temos a pesquisa por título, e aqui nós temos os direitos atrelados: administrativo, contratual, tributário, bancário e assim por diante. Vamos ver aqui sobre acordo coletivo de trabalho. Tenho uma jurisprudência a respeito de acordo coletivo de trabalho. Foi um conflito de 5 de 9 de 2012. Fica para vocês esse registro, não chegou a virar uma jurisprudência a respeito. Agora, nas guias específicas, trabalhista e administrativo. O critério de busca se assemelha bastante ao critério da Home, onde ele volta a concatenar todos os critérios,
todas as temáticas: doutrina, jurisprudências, súmulas e legislações, só que agora dentro de um ramo em específico, seja o trabalhista ou seja o administrativo. Só que nós temos umas coisas diferentes aqui. No trabalhista, além da pesquisa que vocês já viram como faz, nós temos a ferramenta de simulação de cálculos para fins de contratação. Temos uma calculadora trabalhista aqui. Eu posso clicar, abrir essa calculadora. Calculadora simulação de cálculo para fins de contratação. Selecione o tipo de contrato e então preencha os campos solicitados: CLT, autônomo e pessoa física. E aí podem ser feitos alguns cálculos com base nessa. Então, por exemplo, vamos colocar aqui uma remuneração de R$ 5.000 com Simples Nacional e alíquota de 5%, por exemplo. Aí ele te traz os cálculos. E temos embaixo conteúdos adicionais e notícias Reuters. Já na aba Administrativo, nós temos o padrão. Não existe calculadora para o administrativo, igual tem para trabalhista. Aí nós temos os destaques, os conteúdos e as notícias, seguindo os mesmos critérios de busca, só que agora dentro de uma esfera administrativa. É uma base muito fácil de você pesquisar, porque ela tem o mesmo padrão da primeira até a última tela, mudando basicamente os atalhos que virão à esquerda e os Rodrigo, tipos de resultado. Oi, Aline. licença, desculpa cortar. É só para Vontade. informar que essas 3 últimas abas, a jurisprudência, a trabalhista e a administrativa, a gente não tem na nossa assinatura, só até notícias, Só der tá? notícia? Então, essas Isso. 3 aqui, aí vocês podem então desconsiderar. Obrigada. Imagina. E uma última informação, para terminar minha apresentação, é a questão dos alertas. Vocês viram aqui na Home que nós temos aqui, tem os alertas. Eles podem ser configurados direto aqui pelo usuário, para que vocês possam pedir que o sistema, que a RTO avise vocês sobre um determinado assunto que foi publicado. Aí você pode pedir que ele te alerte sobre os destaques do dia, da semana, a legislação do dia, a jurisprudência do dia, ou então você pode pedir que ele te alerte com base em áreas do direito, tópicos de administrativo, de ambiental, de civil, de constitucional e assim por diante. Quando você define qual que vai ser o seu critério, você vem no próximo, dá um nome para o seu alerta, qual vai ser o formato, HTML, PDF ou Word, e para qual e-mail que esse alerta vai ser gerado. Feito isso, você salva. Pronto. A partir desse momento, o sistema vai começar a te alertar a respeito do tópico que você mencionou. E esses alertas ficam disponíveis aqui na tela da Home para você ver que você tem alertas. Aline, essa é a plataforma da Revista dos Tribunais Online. Volto a palavra para você e aí a gente pode partir para dúvidas ou, se não tiver dúvidas, ir para o encerramento. Certo. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Excelente exposição, excelente a base também. Obrigado, Ricardo. Fico feliz que você tenha gostado. Espero ter sido claro o suficiente. Pois sim, muito obrigado. Imagina, prazer. Mais alguma dúvida, pessoal? Boa tarde, eu queria agradecer também pela explicação, foi excelente, mas eu acredito que no RT que a gente tem acesso, não tem a aba de alertas, pelo menos no meu eu não achei. Isso tem que verificar com relação à licença
que foi contratada. Aí o que não tiver aqui, como eu fiz a apresentação completa, os itens que vocês não encontrarem aqui vão do combinado entre a Mackenzie e a Thomson Reuters, né? Ah, sim. Ok. Obrigada. Imagina, disponha. Mais alguma colocação, pessoal? Mais alguma dúvida? Então, a gente agradece a participação de todos. Rodrigo, muito obrigada Imagina, foi pela um sua prazer. explanação. Foi excelente, é muito importante, né, para ajudar a comunidade aí mackenzista. Obrigada. E eu desejo uma boa tarde a todos. Boa tarde. E eu vou mandar para vocês o acesso à gravação, tá? Tá joia. Obrigada, Obrigado, Rodrigo. abraço para Obrigado, todos. gente. Um Obrigado. abraço. Tchau, tchau. Tchau.